Hoje o Brasil ele vive, na verdade, o que eu chamo de ciclo vicioso da violência. O que é isso? O indivíduo ele é primário, ele jamais cometeu um crime, mas de repente, por situações sociais e etc., ele se vê praticando um delito, furtando um toca-CD, por exemplo. Ele vai ser preso pelo aparelho policial. A delegacia remete um inquérito para o fórum, Poder Judiciário. Ele é sentenciado e ele termina no gargalo do sistema criminal, que é o sistema penitenciário. O que acontece com ele? Com o convívio com a verdadeira fauna de outros delinquentes, quando de lá ele sair, ele irá sair não mais furtando CDs, ele vai sair desmanchando carros, fazendo sequestros, etc. Então, o que é preciso entender é que de cada 100 pessoas que hoje deixam o sistema penitenciário, cerca de 85% delas, ou seja, 85 das 100, retornam à marginalidade. Isso é o que se chama de reincidência criminal. E hoje o Brasil padece também desse mal, que é o ciclo vicioso da violência. Ele deixa o sistema carcerário sem oportunidade de trabalho, sem emprego, porque quantos dos telespectadores iriam empregar no seu comércio, na sua residência, um ex-presidiário ou uma ex-presidiária? Eu não sou hipócrita, eu não empregaria. Então compete ao Estado estender a mão a essas pessoas, para tentar quebrar, fraturar esse ciclo vicioso da violência. Porque o ex-presidiário, além de ele estar rotulado como ex-presidiário, ele também entra nesse mar do desemprego e quando o empregador dele descobre que ele se trata de um ex-delinquente, rapidamente ele é dispensado do seu trabalho. O governo tem que pensar soluções de enfrentar essa problemática. Leandro, qual a utilidade da pena privativa de liberdade, então? A utilidade deveria ser o resgate da unidade humana. Infelizmente, hoje, esse verdadeiro mar, esse exército de presos que o Brasil possui hoje, mais de 500 mil, eles estão praticamente todos no ócio esplêndido. Existe uma obra interessante de Bertold Russell chamada Elogio ao Ócio. No Elogio ao Ócio, Bertold Russell sinaliza de que, em tempos atrás, o ócio, aquele momento de nada fazer, eram oportunidades do homem despertar para algumas invenções, como a música, como a poesia, como a escultura, como a arte, como a pintura, enfim. E para as grandes descobertas, como a energia, a telefonia e etc. Humberto Eco, só lhe cortando, também já escreveu sobre o ócio, também. Falando do ócio produtivo. Exatamente. Então, nestes momentos que o telespectador, eu, você, nada temos para fazer, nós podemos sim enriquecer a nossa convivência, escrevendo, estudando e etc. Mas este ócio benigno de que trata Bertold Russell não é o mesmo ócio a que está submetido a população carcerária brasileira. Este ócio a que eles estão submetidos é um ócio maligno, porque eles passam 24 horas do dia pensando simplesmente em como ultrapassar aquela muralha. E talvez para se vingar de quem o colocou lá. Então, infelizmente, o Estado brasileiro ele está falido, mas eu ainda entendo que a privatização, a terceirização dos serviços penitenciários é algo absolutamente nocivo e nefasto, até porque a atividade de execução penal, de execução de pena, é uma atividade típica de Estado, clássica de Estado e é indelegável para qualquer ente particular. O senhor defende, então, que o preso tenha uma ocupação, tenha um trabalho, muito embora nós saibamos que a Constituição Federal ela proíbe o trabalho forçado? Sem dúvida. Na verdade, a Lei de Execução Penal, no artigo 36, prevê a possibilidade do chamado trabalho externo. Quando se dá isso? Quando o preso já cumpriu 1/6 da pena e está apresentando um comportamento modelar, um comportamento satisfatório dentro da unidade prisional. Na verdade, pasmem, mas a Lei de Execução Penal prevê que nas obras públicas, 10% da mão de obra a ser ali empregada poderá advir dos presídios, de presos que estão cumprindo pena em regime fechado. Ora, então digamos, se a prefeita de Fortaleza, o governador do estado desejassem aproveitar, primeiro teriam que treinar, recrutar alguns presos, obviamente de bom comportamento, que estão hoje em unidades prisionais segregados e confinados. Se você recrutar essas pessoas para que elas possam trabalhar em obras públicas, como reforma de prédios públicos, escolas, hospitais, pavimentação de ruas, de avenidas, de estradas, esses presos poderiam sim ser alocados nessas atividades e, portanto, você estaria fraturando o ócio, evitando o ócio. Porque o Luiz Gonzaga Júnior, o compositor falecido, ele dizia uma frase que o Raimundo Fagner imortalizou, né? E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre e se mata. Então, se você hoje está represando homens dentro do IPPS, por exemplo, mais de 1.400 homens ali represados, sem nada a fazer, qual é a perspectiva que eles têm? Nenhuma. Agora, se o governo e até mesmo o município, os municípios circunvizinhos àquelas unidades prisionais, tiverem interesse, poderão, com uma via dupla,
não só se valer da mão de obra do preso, que friso, você não teria que pagar um salário mínimo, porque a lei de execução penal prevê a possibilidade de você remunerar o preso com 3/4 do salário mínimo. Então, ao mesmo tempo que o ente público teria essa economia razoável, estaria dando a oportunidade daquele indivíduo resgatar a sua dignidade com o trabalho, né, que é fundamental para que o indivíduo, de fato, se reenquadre socialmente, né? Leandro,